E aí, galera, tudo bem? A gente está aqui hoje para comentar questões dos exames da ordem recentes, sobretudo da área de constitucional. A gente vai debater hoje uma questão de controle de constitucionalidade e discutir questões correlatas, discutir a teoria por trás do quesito, ok? Vem com a gente! Então, galera, a gente vai debater uma questão aqui dos últimos exames da ordem aí. O quesito diz o seguinte, vocês vão ter aí na telinha logo para vocês lerem e acompanharem. O governador do estado Alfa propôs, perante o Supremo Tribunal Federal, a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, com pedido de tutela cautelar de urgência, para ver confirmada a legitimidade jurídico-constitucional de dispositivos da Constituição Estadual. E isto em razão da recalcitrância de alguns órgãos jurisdicionais na sua observância. Foi requerida a medida cautelar. A partir do caso narrado, assinala a alternativa correta. Letra A diz: a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, pode ser conhecida e provida pelo STF, para que venha a ser declarada a constitucionalidade dos dispositivos da Constituição Estadual Alfa, do Estado Alfa, indicados pelo governador. Letra B. Embora a ADC proposta pelo governador do Estado Alfa possa ser reconhecida e julgada pelo STF, revela-se incabível o deferimento da tutela cautelar de urgência, nessa modalidade, de ação de controle concentrado de constitucionalidade. Letra C. A admissibilidade da ADC prescinde da existência do requisito de controvérsia judicial relevante, uma vez que a norma sobre a qual se funda o pedido de declaração de constitucionalidade tem natureza supralegal. E letra D. A ADC não consubstancia a via adequada à análise da pretensão formulada, uma vez que a Constituição do Estado Alfa não pode ser objeto de controle em tal modalidade de ação abstrata de constitucionalidade. Antes de abordarmos o quesito, é interessante que a gente faça um apanhado aí do controle. O que vem a ser controle, gente? Controlar o quê? Havia no Estado absoluto, antes do Estado democrático de direito, a ideia de que, acima de tudo e de todos, nós temos o soberano, o monarca absoluto. Ele condensava em si próprio o público e o privado. Não havia separação do público e do privado. O patrimônio do reino era o patrimônio do rei. Se confundia. Um monarca absoluto inglês, se tivesse um castelo, um terreno na Inglaterra, ele venderia como se seu. Não havia separação entre público e privado. E ele condensava em si mesmo os três poderes. Ele era o executivo que administra, ele era o judiciário que julga, ele era o legislativo que cria leis. O que aconteceu? Com o advento do Estado de Direito, houve uma cisão entre público e privado. Patrimônio público separou-se do patrimônio privado e houve uma tripartição de poderes. Mas surgiram dois princípios aí. Um deles foi a indisponibilidade do interesse público. O interesse público se tornou indisponível. Lá em Direitos Reais, vocês estudaram que disposição é uma característica da propriedade que só possui aquele que tem o domínio. Dispor é poder vender, doar, emprestar, abandonar, derrelição. Destruir a coisa. Respeitar a declaração da função social. Mas quem dispõe da coisa pode fazer, em tese, o que queira. E surgiu um outro princípio. Além da disponibilidade do interesse público, a supremacia do interesse público. Quem passou a ser supremo, quem passou a ser soberana, foi a Constituição. Tiramos o gestor, o indivíduo que governava o soberano e colocamos a Constituição acima de tudo e de todos. A ideia de controle vem dessa ideia de que devemos proteger a Constituição. E protegê-la de quê? Em duas dimensões. Uma dimensão prévia, preventiva ou política e uma dimensão jurídico-repressiva. Prévio preventivo político, eu estou lidando com uma proteção em relação a projetos. Propostas de emenda, projetos de lei, eu estou lidando com uma instância prévia preventivo política. Eu quero impedir que esses projetos, que não são leis, ainda não estão em vigor, que se tornem leis caso eles sejam contrários à Constituição. E eu tenho uma dimensão jurídico-repressiva, quando a lei já está em vigor e ela é contrária à Constituição. São duas dimensões de controle. Eu quero proteger a Constituição de projetos de lei contrários à Constituição e quero proteger a Constituição de leis em vigor contrárias à Constituição. Nesse controle prévio preventivo político, a gente tem, sobretudo, a atuação de dois poderes aí, o legislativo e o executivo. No legislativo nós temos as CCJs, Comissões de Constituição e Justiça. Então, você vai ter CCJ na Câmara de Vereadores, você vai ter CCJ na Assembleia Legislativa Estadual, você vai ter CCJ na Câmara Federal e no Senado Federal, no Congresso. O que é que faz a CCJ? A Comissão de Constituição e Justiça, ela emite um parecer não vinculativo, que não obriga, mas que determina, dita se uma norma é constitucional ou não, antes que ela seja votada no plenário. Mas é um filtro político, é um filtro largo, porque imagine o seguinte, pode ocorrer de o presidente da CCJ ser do partido daquele que apresentou um projeto que é inconstitucional, ele vai deixar passar. Ou alguém apresenta um projeto totalmente constitucional, mas é de um partido de oposição, ele vai travar, vai dizer que é inconstitucional. É um filtro político, não é técnico jurídico. Pode passar, esse contexto pode acontecer. Tudo bem. E a gente tem aí
o controle prévio preventivo político exercido pelo Legislativo, nas CCJs. A CCJ da Câmara de Vereadores para leis municipais, CCJ na Assembleia Legislativa Estadual para leis estaduais, CCJ no Congresso para leis federais. Ok. Passada pela CCJ, vai para o plenário para votação e depois segue para o Executivo. E aí nós temos uma segunda dimensão desse controle prévio preventivo político, que é o poder de sanção ao veto do chefe do Executivo. Poder de sanção ao veto do prefeito em relação a leis municipais, do governador em relação a leis estaduais, do presidente em relação a leis federais. O que vai acontecer, gente? Imagina o seguinte, uma lei, um projeto chega à chefia do Executivo e ele tem um prazo de 15 dias para analisar, para sancionar ou vetar. A sanção, ela é expressa ou tácita. O que isso quer dizer com isso? Eu posso emitir um documento sancionando, declarando que essa norma é constitucional, que esse projeto é constitucional, ou posso passar em habeas, em brancas nuvens. Passou esse prazo de 15 dias sem fazer nada, o que vai acontecer? Automaticamente aquela norma, aquele projeto é declarado sancionado. Perfeito? A sanção é expressa ou tácita. Já o veto é expresso e fundamentado. Atentem bem nesses conectivos que são muito cobrados na primeira fase do exame da ordem. A sanção expressa ou tácita, veto expresso e fundamentado. O que isso quer dizer com veto expresso e fundamentado? O veto só pode haver se houver a declaração. O chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, vetou e declarou documentalmente, por escrito, formalmente, que aquele projeto é inconstitucional. Mas basta dizer que é inconstitucional? Não. Ele tem que fazer expresso e fundamentado. Ele tem que expressar e fundamentar, dizer em que contexto é inconstitucional. Apontando, indicando que trechos, que alíneas, que incisos, que artigos, que parágrafos da Constituição aquele projeto viola. Então o veto é expresso e fundamentado. Ok? Então aí nós saímos da instância do controle prévio preventivo político, que é um controle exercido sobretudo pelo Legislativo e pelo Executivo. Mas nós temos controle prévio preventivo político exercido pelo Judiciário? Temos. Exceção da exceção, gente. Você vai ter, em relação a uma PEC que viole cláusula pétrea, por exemplo, nós temos uma proposta de emenda constitucional. É prévio, porque não é emenda constitucional ainda, é proposta, então é projeto, não é a norma ainda, que viole cláusula pétrea. Então você vai ingressar com o quê? Com um mandado de segurança no STF. É um tipo de controle prévio preventivo político exercido pelo Judiciário. Exceção da exceção, bastante cobrada em primeira fase do exame da ordem. Mas vamos dar seguimento, temos o controle jurídico-repressivo. No controle jurídico-repressivo, a gente tem um controle difuso, em que qualquer juiz, de qualquer grau, ele vai poder dizer dentro do seu processo inter partes se uma norma é constitucional ou não. E ele é difuso, o termo difuso nos dá a ideia de difundido, está espalhado, pulverizado por todo o judiciário. Então, qualquer juiz, dentro de uma demanda, dentro do seu processo, inter partes, vai poder dizer que uma norma é constitucional ou não. Uma das partes fez uso de uma norma e ele vai poder declarar aquela norma constitucional ou inconstitucional dentro daquele processo. Esse controle difuso é chamado de controle concreto, porque há um caso concreto. Há uma demanda inter partes, há partes A e B envolvidas aí. E temos o controle concentrado, que é o que vai interessar para a gente agora no quesito. O controle concentrado é o quê? O nome concentrado já diz, está concentrado num único órgão, que via de regra é o STF. Embora essa afirmação seja uma meia-verdade. A gente vai ter aí o controle concentrado também em relação a normas estaduais que violem a Constituição Estadual. Aí você vai ter o controle concentrado também nesse contexto aí. Tudo bem? Então vamos lá. O que seria o controle concentrado? São ações de controle que você ingressa no STF para que ele declare erga omnes, um efeito via de regra erga omnes, vinculante para todo o país, que uma norma é constitucional ou que uma norma é inconstitucional. E aí a gente vai ter as nossas ações de controle. A ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, a DC, ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, e a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então a gente teria essas ações de controle aí. O nosso quesito cobrou um ADC. Qual é o objeto da ADIM, antes da gente falar da ADC? O objeto da ADIM é o quê? Lei ou ato normativo federal ou estadual contrários à Constituição e que foram promulgados, foram editados após a Constituição. Então o que acontece? No controle concentrado, no controle jurídico-repressivo, seja ele o difuso, seja ele o concentrado, eu estou lidando com normas já vigentes contrárias à Constituição. Então, a ADIM lida com o quê? Lei ou ato normativo federal ou estadual editados após a Constituição que sejam contrários a ela. A ADC, lei ou ato normativo federal editados após a Constituição que sejam contrários a ela, mas tem uma condição de procedimentabilidade na ADC. A ADC lida com
aquelas ações, aquelas demandas que estejam com divergência no controle difuso. Ora um juiz, no seu caso concreto, diz que a norma é constitucional, ora um outro juiz, diz no seu caso concreto que a norma é inconstitucional. Então fica aquela divergência, constitucionalidade, inconstitucionalidade, e para uniformizar eu uso a ADC. Ok? A ADPF é residual. A ADPF seria bastante similar ao que a gente tem do mandato de segurança entre os remédios constitucionais. O mandato de segurança, ele alberga o quê? Direito líquido e certo, não amparado nem por habeas data nem por habeas corpus. A matéria é residual, que sobra. O que não for habeas data, não for habeas corpus, cabe mandato de segurança. Aqui, o que não for ADIM, o que não for ADC, cabe a ADPF. Então, se a ADIM e a ADC lidam com normas editadas após a Constituição, editadas anteriores à Constituição, que não foi decidida se foi recepcionado ou não, eu posso usar em tese a ADPF? Posso. A ADIM lê o ato normativo federal e estadual, editados após a Constituição e contrários a ela. A ADC lê o ato normativo federal, editados após a Constituição e contrários a ela, e que estejam em divergência no controle difuso. As duas falam em federal e estadual. A ADIM federal e estadual, a ADC só federal, mas não se menciona municipal. Municipal pode ser objeto de ADPF? Pode. Matéria residual é o que sobra. Ok? Então vamos aí ao nosso quesito. Vamos reler aqui para relembrar o quesito. Ele vai aparecer novamente na sua telinha. O governador do estado Alfa propôs perante o STF ADC, ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de tutela cautelar de urgência, para ver confirmada a legitimidade jurídica constitucional de dispositivos da Constituição Estadual. Isto em razão da recalcitrância de alguns órgãos jurisdicionais na sua observância. Foi requerida medida cautelar. A partir do caso narrado, assinar a alternativa correta. Gente, a alternativa correta aqui seria a letra D de dado. Nós vimos aqui que o objeto da ADC é o quê? Lei ou ato normativo federal contrário à Constituição e que seja editados após a Constituição e que esteja com divergência no controle difuso. Cada juiz adotando um posicionamento diferente. O problema aí é que ele está lidando com uma lei, o ato normativo estadual. O que diz a letra D de dado? A ADC não consubstancia a via adequada análise da pretensão formulada, uma vez que a Constituição do Estado Alfa não pode ser objeto de controle em tal modalidade de ação abstrata de constitucionalidade. Então, eu não posso questionar por ADC essa violação aí, porque a ADC, o objeto dela é somente lei ou ato normativo federal, tá no nosso artigo 102, inciso 1º da Constituição. Para finalizar, a gente cabe uma abordagem ainda sobre um último tópico, a questão dos legitimados para ingressarem com ações de controle concentrado. No artigo 103. Quem são os legitimados? Nós temos 3 mesas, 3 entidades e 3 personalidades. 3 personalidades: Procurador-Geral da República, Presidente da República, Governador de Estado. 3 mesas, mesa da Câmara, do Senado, Assembleia Legislativa Estaduais, inclusive do Distrito Federal. 3 entidades: Conselho Federal da OAB, Partido Político com representação no Congresso Nacional e entidade de classe Confederação Sindical de âmbito nacional. Professor, o que a gente quer dizer com partido político com representação no Congresso Nacional? Esse partido político ele teria que ter pelo menos um deputado federal ou pelo menos um senador. Imagine um partido político que fez 20 prefeitos, que fez 30 governadores, fez 20 governadores, 20 prefeitos, que tem um volume gigantesco de vereadores, mas não fez nenhum deputado federal, nenhum deputado estadual. Ele não vai ter legitimidade para impetrar a ADIM, a ADC, a ADO ou a ADPF. Perfeito? Dentre os legitimados, nós temos aqueles que têm capacidade postulatória plena. Eles não precisam de advogados. E temos os que não têm. Então, assim, partido político terá que contratar um advogado. Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, terá que contratar um advogado. Os demais não precisam. Conselho Federal da OAB, um volume de advogados ali reunidos em conselho, não precisa de advogado. O presidente da República, ele tem a assessoria da AGU, tem o PGR, ele é advogado. A Assembleia, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa Estaduais, inclusive do Distrito Federal, eles têm assessoria jurídica. Então, assim, somente partido político e confederação sindical, entidade de classe, não tem capacidade postulatória plena. Tem um outro ponto a observar, que é bastante cobrado em primeira fase do exame da ordem, é a questão dos legitimados universais e os legitimados especiais. Legitimado universal é aquele que pode ingressar com ações de controle concentrado, ADIM, ADO, ADC, ADPF, sem qualquer motivação. Presidente, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, eles ingressam com ADIM, ADO, ADC, ADPF, sem precisar justificar por que está fazendo. Já governador de estado, mesa da Assembleia Legislativa, eles têm que indicar pertinência temática. O que é pertinência temática? O tema me pertence, o tema me diz respeito. Então imagine o seguinte, faria sentido o governador de nosso estado ingressar com um ADIM em face de uma lei do estado do Acre que viola a Constituição Federal? Não faz sentido, aquele tema não lhe pertence, não lhe diz respeito, não lhe afeta. Se uma lei do seu estado afeta a Constituição Federal, esse governador tem legitimidade para impetrar
um ADIM, uma DO, uma DC, uma DPF, conforme seja o caso. Perfeito? Meus queridos, gratidão imensa. Curtam, compartilhem, salvem, apertem o sininho e sigam nossas redes. Até a próxima.